O papel da igreja na sociedade pós-moderna. E para estarmos juntos debatendo este assunto, hoje nós estamos aqui novamente, com meu amigo presbítero Jardiel e também meu amigo pastor Daniel, Desde já vou pedindo aí aos amados irmãos que forem chegando, vai abrindo aí o seu aplicativo, compartilhando, curtindo esta live, porque com certeza terá um alcance muito maior, O objetivo, como a gente sempre falamos aqui, é levar a palavra do Senhor, tirar dúvida de muitas das vezes pessoas que têm essas dúvidas na sua cabeça, na sua mente, e nós gostaríamos aqui de estar batendo este papo, batendo este papo aqui, por isso que nós temos esse título, Podcast Bate. Nós já agradecemos a audiência, a participação de cada um dos nossos irmãos internautas, que daqui a pouco vão estar entrando aí, participando juntamente conosco. Deixa a sua dúvida aí, sua pergunta, para que nós possamos tentar, pastor Daniel, esclarecer. Exatamente. Se nós não conseguir, aí nós chamamos a ajuda de algum. Fala aí, pastor Daniel, contigo. Amém, paz do Senhor, graça e paz, paz de Cristo, paz de Deus, independente da formalística de cumprimento. É um prazer estar novamente aqui com vocês, meu amigo pastor Tiago, presbítero Jardiel, nesse projeto, um projeto que nasceu no coração aí, eu vou dizer de cada um de nós, Cada um de nós teve esse desejo de estarmos aqui e o pastor Tiago assim o proporcionou. E como bem disse o pastor Tiago, nós vamos tratar aqui de alguns temas relevantes, mas fugindo um pouco daquela linguagem teológica, para ser verdadeiramente um bate-papo, para você poder entender, Queremos falar aqui a mesma língua, queremos aqui trazer de uma forma clara e objetiva as temáticas importantes tratadas hoje dentro da igreja. E o tema de hoje é a função da igreja na sociedade pós-moderna. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma coisa a relatar, mande aí no chat do YouTube, do Facebook. Nós vamos aqui, conforme disse o nosso amigo o pastor Tiago, tentar responder. Se a gente não souber, vamos ligar aí para os teólogos de plantão e a sua dúvida a gente consegue sanar, amém? É isso aí, Jardiel? É isso aí, pessoal. O mais importante é você entender que você é nosso convidado de honra. Venha estar conosco aí, chama os colegas, convida todo mundo para a gente estar nesse bate-papo, literalmente batendo papo com você. O papel da igreja na sociedade atual. Pós-moderna é atual, tá? O que você acha? E aí? Quais são as suas perguntas? Quais são as suas dúvidas? O que você tem a perguntar? Qual esclarecimento você quer? Essa é a hora, esse é o lugar. Bate-papo na igreja. Vem com a gente. Pastor Daniel, vamos começar a nossa live já bombando a pergunta. O que o senhor acha? A igreja tem feito o seu papel na sociedade que nós estamos vivendo hoje? Essa é a questão. Eu sempre disse e digo que a igreja, ela tem uma função social. E o que seria uma função? Qual seria a função social da igreja? A função social da igreja é trazer qualidade de vida à sociedade a qual ela está inserida através da pregação da palavra e através do cuidado espiritual dos seus membros. Então essa é a função social da igreja. E na sociedade pós-moderna, qual é o papel da igreja? Qual é o nosso papel? É exatamente este. Dentro desta conturbação que nós vivemos hoje na sociedade, dentro desse contexto hoje de perca e perda de princípios, dentro deste
dessa sociedade que está banalizando os princípios fundamentais da família cristã, a função hoje da igreja na sociedade pós-moderna é manter os princípios bíblicos ativos e atuantes na vida do cristão, na vida dos membros da igreja. Essa é a nossa função. Mas além disso, quando possível, e eu sei que muita gente, pastor Tiago, vai me triturar por causa disso. Quando possível, a igreja também ela tem que ter a sua ação social, a sua assistência social, proporcionando também, quando possível, porque não é a função primordial da igreja o assistencialismo. A assistência social não é a função principal da igreja. A função principal da igreja é pregar a palavra. Tanto é que quando nós olhamos a instituição dos diáconos, no livro de Atos, capítulo 6, houve a necessidade de se levantar irmãos para cuidar dessa parte. Por quê? Porque os presbíteros e apóstolos, eles precisavam cuidar da palavra e das orações, que esse era o principal. Isso é o principal dentro de uma igreja. A função principal é pregar o evangelho e, quando possível, realizar ações sociais para daí podermos cuidar do material dos membros da igreja. O que você acha, Jardiel? Quem já me conhece sabe que eu sou polêmico, eu bato de travessa, comigo não tem arrudeio. A igreja precisa voltar à sua raiz, essa realidade, como o pastor Daniel disse. Não podemos generalizar, ok, pessoal? Há algumas igrejas que verdadeiramente trabalham com pessoas, cuidam de pessoas, vão atrás, porque o evangelho é boas novas. E não existe boas novas sem cuidado. Qual o sentido disso, né, pastor Daniel? Qual o sentido, pastor Tiago? Boas novas sem novas, sem nada, sem novidade, sem o novo. Então, não é evangelho, né? E a gente vem vivendo umas candombleias aí bem esquisitas, de mantra, de coisas bem nós, né? No egocentrismo que nós temos, nós somos, nós podemos, nós fazemos, tudo é focado apenas em nós. E aqueles que estão lá fora? Os apóstolos pedem para separar diáconos ali, não é porque eles não queriam cuidar das pessoas, mas porque essa palavra tinha que ser levada. E aqueles que foram cuidados agora entendiam como era o cuidar de pessoas e tinham essa função. Por isso foi separado alguns diáconos ali, para cuidar das pessoas, colocar cada um no seu devido lugar, ensinar o que deveria ser feito. Não é? Como é que é o papel do diácono? Cuidar, tratar, ir atrás, ó. Não é só ficar na porta, não? Não, calma aí, gente, calma aí. Calma aí que as pessoas estão invertendo os papéis. Diácono, a função do diácono não é, irmão, ser manequim de porta de igreja. Entenda, tá bom? Será que eu aprendi errado, então? Tá. A função de diácono, meu querido, é ir na casa, é ajudar, é manter, é cuidar. Sabe quando aquela ovelha que está lá no cantinho que deixou de vir? Não é só o pastor não, tá? Em tese, se a gente for pegar a função dos apóstolos de Jesus, é desse cabra aqui, ó, o pastor da igreja, de cuidar no contexto geral, mas todo pastor tem os seus auxiliares para manter o rebanho no caminho, e a função do diácono era essa, era visitar, era cuidar, era alimentar. Existiam órfãos e viúvas. Por que esse cargo foi criado? Porque as viúvas gregas, as irmãs gregas, eram deixadas de lado pelas irmãs hebreias, judias. Não todo mundo é igual na casa do Senhor, irmão. E o diácono é a ponte que liga todo mundo. Então, assim, se te der aí um cargo eclesiástico de diácono para ser porteiro, você está sendo enganado, tá, irmão? Meus irmãos, está conosco aí a minha mãe, né, Josete, a Pai do Senhor Jesus, o Giancarlo Simão, né, diz aí, paz do Senhor, boa noite, grande amigo Jardiel. Olha aí, do Rio Grande do Sul, também está conosco aí o Josias. Josias, cadê você, camarada? Da próxima vez é você que nós vamos trazer aqui para nós sentar nessa mesa aqui bonita que estamos aguardando você, para nós ter um bate-papo.
Josias é um teólogo também, conhecedor da palavra, gosta, com certeza está aí ou nos ouvindo. Nossa irmã Ana Cristina Benevides, né? Eu fui ensinado errado. Aí, ó, vai trazer problema. Relaxa, irmão, vocês vão aprender cada cargo eclesiástico que deve ser feito. A gente não maquia, tá? A gente traz a verdade e, como eu disse, é um bate-papo. Então, aqui você esclarece as suas dúvidas. Meus amigos pastores que foram ensinados errado, me perdoe. Mas quando a gente olha a palavra diáconos, do grego diáconos, é servo. Mas serve para o quê? Ele serve. Ah, tá bom. E quando nós olhamos biblicamente, dentro do contexto de Atos 6, a diaconia era justamente para servir, Aqui dentro para nós. para cuidar dos órfãos, para cuidar das viúvas, gerenciar os mantimentos que eram trazidos, as ofertas que eram trazidas, porque os apóstolos e os presbíteros, eles começaram a exercer essa função e começou a ser deixado de lado o principal, que era a pregação e a oração. Então precisou se levantar servos. Então, quando nós olhamos a diaconia, biblicamente falando, ela é exatamente isso, é dentro do que o Jardiel falou. O diácono é aquele que serve, é aquele que busca as pessoas que estão com necessidades, é aquele que trabalha na igreja. Por quê? Hoje nós costumamos dizer que existem os levitas, né? Os levitas, quando nós olhamos um cantor fala que é levita, não. Levita eram os da tribo de Levi, responsáveis por cuidar do templo. Como a tribo de Levi ela não estava mais à disposição para servir no templo, teve que se levantar os diáconos. Então a função do diácono é essa. Porém hoje, dentro do contexto atual que a gente vive, a diaconia dentro da igreja ela tem um outro sentido, né? As pessoas trouxeram esse sentido. Não que o sentido original da diaconia seja esse, mas hoje o cargo eclesiástico dentro das igrejas que assim o adotam o diácono, ele cuida da porta, ele cuida da criançada, né? Para dar aquele cascudinho santo, fica quieto aí, meu filho, né? Serve água no púlpito, lava a igreja, limpa a igreja. Hoje a função diaconal é essa. Mas quando nós olhamos biblicamente falando, irmãos. E se você tivesse a oportunidade hoje de fazer uma escolha entre dirigir a igreja e voltar para ser diácono, qual que você queria? Diácono. É nada, você queria voltar? Rapaz, a responsabilidade de alguém que dirige a igreja, meu amigo, não, a gente fala assim brincando. Mas por que tem tanta gente querendo subir demais? Porque tem o vislumbre. As pessoas têm um vislumbre, olha assim e fala, meu Deus, eu quero, mas sem saber é algo, pastor Tiago, presbítero Jardiel, hoje as pessoas elas querem muito mais cargo do que função. E dentro disso, a gente chega à pergunta que você fez no início: a igreja está cumprindo o seu papel dentro da sociedade? E aí, você que está nos ouvindo agora, Jean, lá em Goiás, um abraço, Jean, tamo junto. E aí, onde você reside agora, a igreja está cumprindo o papel de ser uma ajudadora nesse tempo que nós vivemos agora? E aí? O que você acha aí do outro lado da telinha? Como tem sido na região que você está agora, seja em Alagoas, em Goiás, no Mato Grosso, lá no Rio Grande do Sul, como tem alguns colegas nos acompanhando? Qual é a função que a igreja tem desempenhado onde você reside hoje? Fala para nós aí. Então, e uma coisa que pega, Jardiel e o pastor Daniel, é justamente essa questão dos holofotes. Você entendeu? Os holofotes. O status, ele te traz um destaque, um lugar de destaque. Você entendeu? E aí, o que acontece? As pessoas perdem isso, a sua essência. E o que nós temos visto é as igrejas, num contexto geral, que está perdendo a sua identidade. Você entendeu? Por quê? Como eu sempre falo, eu não sou tão velho, mas
Os cabelos estão ficando brancos, mas não sou tão velho, não. Mas eu lembro que, naquela época que eu era mais jovem, nós tínhamos um trabalho na igreja, que esse trabalho, o pastor que tinha ali, todo domingo, tinha um sopão para o povo. Ele fazia um trabalho social, então todo domingo tinha um sopão, você entendeu? Tinha festa, quando fazia as festividades, rapaz, era o povo envolvido na obra, pedia para poder trabalhar na obra, você entendeu? Queria estar ali envolvido, trabalhando. Hoje, como se você faz qualquer coisa na igreja, você tem que estar implorando para a pessoa, pelo amor de Deus, vamos lá ajudar. Que amor à obra é essa? E aí as pessoas que vêm de fora, elas vêm nos observando. Quando você pega um trabalho muito bem organizado, que o negócio, você começa a observar, você vê as pessoas envolvidas na obra, com um sorriso no rosto, o sorriso significa o quê? Que ela está trabalhando obrigado? Claro que não. Ela está trabalhando porque ela está contente, ela está feliz de estar ali. Mas aí você pega as pessoas, ela parece que colocou uma rodela de limão na boca e está trabalhando dentro com aquela rodela de limão dentro dela. Exatamente. Com mal vontade. E a pessoa que ela chega dentro da igreja, ela observa aquilo ali, ela fala, ixi, o negócio não está muito bom não, porque tem gente que observa. Você entendeu? Tem gente que ela, só do olhar ela já sabe. Então isso, para nós como cristão, pega mal. Exatamente. Temos duas perguntas aqui, Luan. Abraço, meu irmão. O Luan fez uma pergunta bem interessante aqui. A espiritualidade é o sentido de vida? E o Jean foi um pouco mais além. O Jean colocou: na minha visão, a igreja tem deixado a desejar em alguns aspectos, especialmente quando se trata de acompanhar as mudanças da sociedade e lidar com questões mais atuais de forma aberta e acolhedora. E aí, pastor Daniel? A espiritualidade é o sentido da vida, sim ou não? Para a gente poder encontrar o sentido da vida, nós precisamos da espiritualidade. Nós precisamos estar conectados ao que é maior que nós mesmos. Porque se nós não estivermos conectados àquele que é maior, como é que nós vamos entender o porquê nós estamos aqui? Nós precisamos entender que a espiritualidade, ela nos conecta a Deus. Deus, ele tem um propósito nas nossas vidas. Deus, ele tem um sentido para as nossas vidas. Porque sem Deus nós somos um vazio, nós temos um vazio tão grande dentro de nós que nada preenche. E nós temos testemunhos disso para todo canto. A pessoa pode ter riqueza, a pessoa pode ter poder, a pessoa pode ter tudo. Se ela não tem Deus, a vida dela não tem sentido. Então a espiritualidade, não que a espiritualidade seja o sentido da vida, mas a espiritualidade, ela nos traz o sentido da vida, porque ela nos conecta ao Todo-Poderoso, ela nos conecta ao Criador. Porque, como eu disse aqui e disse ontem também na congregação, quando Deus, ele forma o homem do barro, para que o homem tenha vida, o que ele faz? Ele sopra nas narinas. Então ele compartilha algo dele conosco. E é isso que nos conecta a Deus, essa essência divina que está dentro de nós. Porém, sem a espiritualidade, que é o que? Essa conexão, a vida não tem sentido. É o vazio eterno, que você pode ter o que for na vida, que nunca vai ser preenchido. Resumindo, a espiritualidade não é o sentido da vida, ela dá sentido à vida. Afinal de contas, o que é viver sem Cristo? É definhar em uma obscuridade hoje conhecida pela nossa sociedade como a depressão, que nada preenche. Vêm os vícios, vêm as necessidades, os desejos e você volta sempre a estaca zero. A gente que adora a Deus, cara, não... Eu sei que há muitos crentes que vivem uma depressão porque as pessoas não conseguem diferenciar a vida que tem, a condição que está vivendo, com o temer e adorar a Deus. Isso, infelizmente, tem sido uma lacuna que muitas pessoas não têm conseguido preencher com a vida espiritual. Como a gente vive, principalmente a gente vive com Deus, todo esse espaço é preenchido. Mandando um abraço aqui, para o nosso irmão Paulo Rogério, ao Alcides, também abração,
Mais questionamento aqui, deixa eu ver. João, no capítulo 15 e o versículo de número 9, do versículo 5 diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Ou seja, se nós não tivermos ligado no âmbito espiritual, entendeu? Buscando o Criador, que Ele é o dono de todas as coisas, o formador de todas as coisas. E a própria palavra diz que nós devemos estar ligados nele, porque se nós estiver ligado nele, nós estamos bem. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas não entendem. Por que o cristão, ele muitas vezes olha para a pessoa, ela não tem um carro bom, ela não tem uma casa boa, mas você vê ela sempre com um sorriso no rosto. O que faz ela andar com esse aspecto no seu rosto? Aí você pega uma pessoa que ela verdadeiramente está ligada em Deus, muitas das vezes ela perde um ente querido, um filho, um marido, alguém que seja, e você vai ver ela naquele momento, ela sentindo a dor e tal, passou alguns dias, ela está com um sorriso no rosto novamente. Quem traz esse bálsamo para o coração? Quem que paga essa dor que ela está sentindo? Se não for no âmbito espiritual. Aí para a pessoa que ela não dá valor para esta área espiritual, o que ela vive? Presa a uma depressão, porque alguém morreu, ela fica presa com aquilo ali na sua mente, e daqui a pouco ela se entra num estágio de depressão e ela não consegue se livrar daquilo ali, enquanto ela não busca o lado espiritual, para se tratar. Exatamente. E esse lado espiritual, aonde é que as pessoas vão buscar? E aí a gente volta para o tema. É dentro da igreja. Muitos dizem, mas eu na minha casa eu converso com Deus, eu oro, eu jejuo. Mas irmãos, a palavra de Deus nos diz, o salmista já dizia, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então nós precisamos estar em união. E aí a gente vai para Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na oração, e na comunhão, e no partir do pão. Sozinho, meus irmãos, sozinho nós estamos vulneráveis, sozinhos nós estamos desprotegidos, mas quando nós estamos em comunhão com os irmãos, em comunhão com a igreja, nós somos mais fortalecidos. Então a gente sim entende que essa é a função da igreja, é proporcionar essa espiritualidade àqueles que buscam, é proporcionar essa religação, daí a palavra religião, que ela vem do grego religare, que é ligar novamente o homem a Deus. Então essa é a função. Então, a espiritualidade é o sentido da vida? Não, a espiritualidade é aquilo que nos leva a encontrarmos o sentido da nossa vida, e isso nós alcançamos através da igreja. Mas a igreja quatro paredes, a igreja de Cristo, pode estar debaixo de um pé de árvore, se os irmãos estão ali em comunhão e oração, é a igreja que está reunida. Tanto é que, quando nós olhamos o Novo Testamento, quando nós olhamos Paulo saudando, ele fala, eu saúdo a igreja que está na casa de Áquila, eu saúdo a igreja que está na casa de Priscila. As igrejas eram nas casas. E aí, pastor Daniel, nós vamos pegar uma coisa que nós estamos penando, tá? Nós estamos, vamos colocar assim, perdendo a nossa essência. Por quê? Na minha época, principalmente, não sei se na época de vocês era assim, tinha o culto nos lares, que a gente pegava um dia da semana e pegava os irmãos e saía os irmãos com aquela caixinha nas costas, ia lá e fazia culto nos lares, e tinha resultado. Você entendeu? O povo, a igreja saía das quatro paredes a campo. Hoje entrou num comodismo que ninguém quer sair do campo mais. Jovens, a gente juntava a juventude no dia de domingo, depois do ensaio, e ia fazer o quê? Evangelismo. Qual foi a última vez que você fez um evangelismo? Não
faz pergunta difícil. É um bate-papo, mas não faz pergunta difícil. Não pode apertar tanto. Não aperta, vamos E decavar. você que está aí assistindo a gente, qual foi o último evangelismo que você participou? Já deixo um abraço a todos os nossos irmãos que estão acompanhando o nosso podcast. Eu já convido você, compartilha esse link aí, manda para mais gente. Convida aquele camarada que gosta de dar uma alfinetada, vai lá e vamos lá, vamos fazer pergunta e nós vamos estar tentando responder para vocês. Deixa eu sempre digo que o futuro da igreja é voltar ao passado. Sentiu a pressão? O futuro da igreja é voltar ao passado. Mandando um abraço aqui para Janaína. Cara, é necessário fazer a leitura do comentário do Luan aqui. Luan, top, cara, muito bom. O Luan disse: a igreja continua sendo o espaço onde muitas pessoas buscam consolo, fé, propósito e conexão com o transcendente, o Deus Altíssimo. Algo que, em tempos de incerteza e excesso de informação, tem ainda mais peso. Aí, pastor Barbosa de Souza, o campo é muito grande. Aí, o pastor Barbosa mandou um aqui na lata. Olha, pessoal, como eu disse... Chutou a canela aqui, pastor Barbosa. Como eu disse, gente, isso é um bate-papo. E bate-papo não tem um arrudeio, tá? A gente bate-papo mesmo. Concordo 100%. Luan, a igreja é o lugar onde muitas pessoas vêm buscar realmente o consolo e acaba encontrando, como o pastor Barbosa disse aqui, pessoas de púlpito. Cara, eu volto a dizer, eu comento isso sempre, os dois aqui já estão acostumados com isso. Deus não quer manequim, cara. Quando é comentado na Bíblia que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, os trabalhadores, aqueles que vão, que se entrega, que busca. Deixa eu mandar aqui. Não cortando meu amigo Gergel, mas já temos aqui também pelo Facebook, meu amigo Tiago Teixeira, paz do Senhor, meu nobre. O Carlos Eduardo, a paz do Senhor, pastor Tiago, Deus abençoe sempre. Humilde e comprometido com a obra de Deus, amém. Nosso amigo Wellington Santos, a Vasti, o Ederson Marques, meu amigo Ederson, essa mesa te espera, hein? Contamos com você, pastor Quando você Ederson. vir aqui em Campo Grande, pode ter certeza que essa mesa te espera. Eu vou preparar um tema bem caliente para ti, meu irmão. Ó, tem pergunta aí, hein? E pergunta boa. Pastor, como podemos manter a nossa fé firme, mesmo diante de tantas dificuldades e incertezas que enfrentamos no dia a dia? Essa, Jean, é a pergunta que formalizou a do último podcast do porquê tem tantos desigrejados. Vamos lá. Você me ouviu falar isso lá no Rio Grande do Sul, Jean? Eu creio que você deva ter me ouvido falar isso. Eu via muito pessoas olhar para a gente que estava... Cara, quem prega, quem ministra, quem leva o conhecimento do verdadeiro evangelho, das boas novas, tem que entender o seguinte: a igreja não salva, a igreja não cura. Eu sei que está do outro lado aí, vai pirar agora, mas como assim? Vocês estão falando da igreja, do papel da igreja? Sim, o papel da igreja é apresentar o dono dela. Nós não morremos na cruz por ninguém. No contexto real, egoísta como nós, seres humanos, somos, a probabilidade da gente passar e ver você morrendo e fazer igual os dois antes do bom samaritano, irmão, é quase que unânime. Nós temos que apresentar o dono da igreja, porque ele é quem nos motiva a galgar o dom que Paulo vai dizer: busque o dom do amor. E sem ele, sem apresentar ele, sem viver ele, Jean, tem que ser ele, irmão. Esquece os outros, porque na igreja você vai encontrar pessoas com os mesmos problemas que você, às vezes até piores, né, pastor Daniel? Que foram decepcionados, que foram perseguidos. Então, cara, esquece as pessoas, esquece os problemas que as pessoas estão vivendo e tenta se apegar a Deus. Jardiel, mas quando Paulo vai dizer que nós temos que ser imitadores de Cristo como Ele é e pede para que nós nos espelhamos nele, traz essa dica de Paulo para você. Tem alguém na igreja que
desempenha um papel que para você é motivo de orgulho e dá vontade de copiar, então foca nessa pessoa. Pô, eu quero servir a Deus como aquela pessoa serve. Ela é perseguida, ela é maltratada, ou falam mal dela, mas ela continua, porque o foco dela é Deus, não é as pessoas. E hoje, como no último podcast, nós temos um número enorme de desigrejados, porque eles se espelham meramente em pessoas que nem sempre adoram a Deus. Mas como o pastor Tiago disse, que buscam o cargo eclesiástico. Gente, ser pastor, ser presbítero, ser diácono, não é nada se você não tiver em primeiro lugar o desejo de adorar a Deus. Então, Jean, e para outras pessoas que também viram essa pergunta aqui e querem ter essa certeza, foque em Deus. O seu alvo é o céu, é Cristo. O resto, irmão, é resto, porque pessoas decepcionam. Meus amigos que estão nos acompanhando através do Facebook, evangelista Fábio Silva, a Miriam Medina, Pai do Senhor, a todos vocês que estão nos acompanhando. Meu amigo Jean, que fez essa pergunta, eu gostaria de dizer para você, meu amigo, tem uma historinha que o pessoal anda contando por aí, e tinha um camarada que ele sempre falava para o pastor que ele via tudo de errado na igreja. E ele ia sair da igreja, porque na igreja ele só tinha coisa errada. E ele via criança correndo, ele via gente conversando, ele via gente no que e tal. Beleza. O pastor falou, não, tudo bem, eu vou te fazer vou te fazer uma proposta. Depois dessa proposta, você vai e faz a sua escolha. Ele encheu um copo com água, bem cheio. E ele deu para ele, para poder ele dar a volta na igreja, sem derramar uma gota d'água. Em todo o percurso que ele fez, com cuidado para não derramar água, ele não observou o bate-papo que estava na igreja. Ele não viu a criança que tinha derrubado algo dentro da igreja. E o pastor fez essa pergunta para ele. E ele disse assim, não, eu não observei. Por quê? Porque ele estava focado no copo. Então o nosso foco temos que ser Cristo. Se você não tirar o foco de Cristo, você vai ver tudo quanto é coisa errada. Porque você desviou o seu foco. Então o seu foco precisa ser focado em Cristo. Quando você está focado nele, você não tem tempo para poder olhar de ninguém falando nada. A dificuldade que está acontecendo, nós vamos ver que nós estamos passando por uma crise financeira muito grande, no nosso país principalmente. Porém, eu tenho uma pergunta para poder fazer para você. Você que fez a pergunta, agora eu pergunto. O Senhor tem deixado de ser fiel contigo? Tem deixado de abençoar a sua vida? Você tem deixado de ter o pão de cada dia na sua mesa? Você tem vontade de comer uma pizza, por mais caro que ela seja, mas se deu vontade, você vai lá e você vai dar um jeito e vai comprar. Um sapato novo é luxo, mas quando a gente precisa, nós tiramos da onde não tem, e nós vamos lá e compramos aquilo que nós queremos. E tudo isso, não é Deus que abriu a porta e abençoou a sua vida? Não supriu as suas necessidades? Então, quando a palavra, se não me falha a memória, não sei se é na leitura de dízimos e oferta em Coríntios, ou é em Malaquias que vai falar assim, que tudo aquilo que é suficiente. Nós temos que entender que nós como cristãos, o Senhor vai nos dar aquilo que é suficiente, para que nós possamos viver bem, se alimentar bem, e guardar o dia da sua volta, porque para onde nós vamos, não adianta você ter riqueza, não adianta você ter nada, porque lá não entra. O que vai entrar é a tua vida com Deus. Por isso que Ele te dá o suficiente para poder você caminhar somente até a volta dEle. E já vendo os comentários aqui, a Ana Maria Vieira, ela diz, acredito que é em meio às dificuldades que aprimoramos a nossa fé. A fé é o firme fundamento, que é Jesus, claro. A dificuldade levou Jó a se aprofundar em Deus e vencer as suas dores e dificuldades. Com certeza. É o foco, é você entender e ter a visão do que está acontecendo. E muitas das vezes é um velho jargão, mas a gente precisa trazer isso à tona. Nós não devemos perguntar por quê, mas e sim o para quê. O que o Senhor quer moldar, o que o Senhor quer mudar na minha vida. E ela ainda complementa aqui, né, que Jesus disse, no mundo tereis aflições,
dificuldades, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, quando nós focamos em Cristo, as coisas ao lado, elas vão deixar de existir? Não, mas a nossa concepção, o nosso foco passa a ser o alvo, que é Jesus. Então as coisas ao lado, elas passam a ser secundárias. O primário é Jesus, secundário é o que está acontecendo ao meu lado. E Cristo, Ele vai me fortalecer. E aí vamos usar de novo João 15, quando Jesus diz que Ele é o quê? A videira. E quem está ligado? Você crescer, dar frutos. Mas, e aí eu vou voltar lá no comentário primeiro do Jean, que ele falou, aquela situação em que a igreja, ela tem deixado a desejar em alguns aspectos, principalmente pontos. Primeiro, a preparação de quem está à frente da igreja. E segundo, a geração mimimi que nós estamos vivendo. Porque Hebreus capítulo 6, versículo 7, a palavra diz que Deus, Ele corrige a quem Ele ama. Então a correção de Deus, ela é necessária. Então muitas das vezes, a palavra ela não muda, ela é imutável, a palavra ela não muda. Mas as pessoas mudam, e hoje nós estamos vivendo uma geração que a palavra machuca. Ah, mas você me feriu, você me machucou, a palavra é dura. Não, mas é a palavra Não de volto Deus. mais porque a pregação do pastor foi pesada. Ai, foi indireta para mim. Não, não é. Não é. É uma geração, e aí a gente chega nesse ponto. Como é que eu vou continuar? Mesmo em meio às dificuldades, eu preciso ter fé, eu preciso acreditar, eu preciso entender que Deus, Ele me ama, e que eu não posso ser um crente, o crente coitadinho, né, que qualquer coisa me fere, qualquer coisa me machuca. Não, a palavra de Deus, ela é dura. O crente ela... Gabriela, eu nasci assim, É, vou morrer o complexo assim. de Gabriela, o crente complexo de Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Não. Hebreus, ele fala, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, se eu não me engano, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e mais penetrante, e aí já perdi o versículo, mas é exatamente isso, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Olha o Josias falando aqui, os crentes querem melzinho na chupeta. Exatamente. Pastor Barbosa. É, mas é o Josias. Ah, é Josias? Mas é exatamente. Momento mito ou verdade. Eu vou começar a jogar essa para vocês que estão nos ouvindo aí, para vocês continuarem interagindo com a gente aí. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. É mito ou verdade? Está na Bíblia ou é jargão, conversa de meias bocas por aí? O que você acha? Fala para nós aí. Vou esperar sua resposta nos comentários, hein? Meus amigos que estão nos acompanhando através também do Facebook, Deus abençoe grandemente a todos vocês. Tem uma galera acompanhando lá, hein? A todos vocês, Roberto Carlos, Deus abençoe. Sérgio Teodoro Castro, olha o Sérgio Castro aí, o camarada tem, hein? Hã? Aí não tem condições. Desliga as câmeras, desliga a câmera. Vamos encerrar agora o nosso podcast. Foi bom estar com vocês, brincar com vocês, mas a brincadeira ficou séria agora, hein? Pastor Sérgio Castro. O Luan, a minha mãe, se ele fizer, ele é Deus, e se ele não fizer, continua sendo Deus. Exatamente. Ó, o Luan, a igreja moderna está mais preocupada em entreter do que discipular. E ele é uma pergunta. É uma pergunta que ele faz. Luan, como eu sou o polêmico daqui, eu vou dizer. Esses dias para trás aí. Lá vem. Não meu vai advogado falar porque tá senão vai dar problema. Não, calma. Esses dias para trás eu comentei aqui em uma das aulas que a gente estava ministrando que nós deixamos de viver Cristo, os ensinamentos, a base bíblica, para viver os momentos candomblé. O que é isso? Mitos infundados que não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com o Evangelho. E eu concordo muito com você. Esse podcast, ele começou com a intenção de bater papo com pessoas que têm dúvida, trazer teólogos, arrancar da sabedoria dos homens escondidas aí, porque aprenderam quem é esse Deus. Mas, em algumas determinadas denominações, nós vemos um show
que a função, Luan, é realmente entreter pessoas. E isso tem levado uma geração, e Paulo vai dizer algo sobre isso, para que a gente se estabilize, para não ser levado por vãs doutrinas, aonde revelações e chaves. Cara, Então, eu não vejo Jesus com esse troço peraí, aí. que você não vai querer ficar bravo comigo. Mas então nós estamos enrolados, porque nós mesmos somos errados, né? Porque nós gostamos, vamos trazer o fulano de tal, porque ele pega de uma maneira diferente, ele pega de uma maneira que cativa o povo, que prende os jovens, que não sei o quê. Tem Deus nisso? E aí, quem que está sendo errado nesse negócio? Querido, a igreja tem um pregador que ela merece, tá? Sem rodeio. Se a igreja gosta de palavra, vem pregador de palavra. Porque a igreja que come num pasto verde, ela se alimenta. Ela consegue se alimentar bem. Igreja que gosta de show, que gosta de muita ladainha, muita conversa, vive em palha. E a gente tem alguns versículos aí falando como é que palha é tratada, né? Não é muito bom não. Eu não sei, eu sei, mas eu prefiro ser madeira, que tenha sustento, que dê brasa, do que ser palha, irmão. Muita conversa e assim, as igrejas têm se tornado, em sua grande parte, um grande show misto e pouco Deus. Jesus tem ficado para fora e os artistas têm entrado para dentro. Aqui a gente ainda prioriza que Ele seja o foco, porque nós somos meros espectadores. Porque hoje nós temos igrejas cristocêntricas e igrejas antropocêntricas. O que é uma igreja cristocêntrica? É uma igreja em que Cristo é o centro, Cristo é o principal, a palavra é quem manda. E o que é uma igreja antropocêntrica? O homem é o principal. Eu quero agradar o homem, eu quero ter números, não me importa a qualidade, me importa o número. E para eu ter números, eu preciso agradar o homem. Eu preciso trazer uma palavra para dizer: você é menina dos olhos de Deus, você é o coisinha de Jesus, você é o xaramanai dos mistérios. É o quê? É o xaramanai dos mistérios, você é. Não, você é carne, você é um pedaço de carne pecadora e imunda, que precisa da misericórdia de Cristo. Então hoje nós temos igrejas e igrejas que ela tem um entretenimento para manter o homem preso pela emoção. Mas uma igreja cristocêntrica, ela mantém um homem pela espiritualidade. Agora a gente volta lá no que o Jean falou, a espiritualidade. E essa espiritualidade adquire através do quê? Através da comunhão com Deus. Palavra. Através da palavra. E a comunhão com Deus vem através da palavra. Sim. A palavra. Entendeu? Exato. Mas quem que transforma o homem, que traz o choque de realidade? É a palavra. A palavra. Se não tiver uma palavra que confronta você o seu erro, o que vai acontecer? Agora traz uma palavra que não, vindo do jeito que está e permanece do jeito que está, não tem mudança, não tem transformação de vida, não tem nada, e o cara entra na igreja, sai da igreja do mesmo jeito porque não tem transformação. Por quê? Dá não. Palavra que massageia só o ego? Irmãos, deixa eu só ler o comentário do pastor Barbosa aqui. Isso é verdade. A Bíblia vai trazer algo bem interessante que vale a pena você tirar um tempinho para pensar nisso agora. Ela nos dá uma balança dizendo que nós temos que crescer em graça. Graça é o quê, irmão? Favor imerecido, é conhecer aquele que um dia se sacrificou para você e eu, que não somos nada, ser alguém. E em conhecimento. Está aqui atrás. Eu sempre costumo dizer, é impossível falar bem do pastor Daniel, apresentar o pastor Daniel, o pastor Tiago, se eu não tiver comunhão com eles. Comunhão não é conhecer na rua, cumprimentar, dar tchau e ir embora. Comunhão é viver na casa, é ter participação na vida, no seu dia a dia. Então eu tenho autonomia, eu posso falar desses grandes homens de Deus, porque eu convivo, eu sei quem eles são. Nós dividimos um púlpito de igreja, nós dividimos a tribuna para ensinar pessoas o Deus que nós hoje conhecemos e enfatizamos que você conheça também. Então cresça em graça, favor imerecido, você não era nada, agora você é alguém na presença dele. E conhecimento para transmitir esse evangelho, essas boas novas que um dia ele trouxe dizendo que o reino já estava presente.
Mas eu vou falar que nada aqui é planejado, tá? É um bate-papo. Nós estamos Você aqui viu aí batendo papo. a conversa do pastor Barbosa? Tem igreja também, Não, né? a de cima. Tem gente entretendo bode em vez de alimentar a ovelha. Aí, ó. Ô Josias, vai chegar a sua vez, viu? Esse bate-papo é do Vai bom. chegar a sua vez de sentar nessa mesa, viu? Ó, o Jean Carlos, ele, ó, Jean, você tá, cara, você Tá tá inspirado, chutando Jean, a viu? canela mesmo. Vamos lá. Quais têm sido as principais dificuldades da igreja para evangelizar e atrair novos fiéis? E o que podemos fazer para mudar essa realidade? Posso responder essa? Vamos lá. Ô Jean, eu costumo dizer que Satanás usou a melhor estratégia que ele tinha para derrubar a igreja. E qual é? Dinheiro. Money. Por quê? Infelizmente, quando você vai levar o evangelho para alguém na rua, a primeira coisa que a pessoa diz, cara, isso é 90% das primeiras respostas é: eu não vou à igreja porque todo pastor é ladrão. Cara, Satanás usou a melhor estratégia que ele tinha, foi pegar pessoas corrompidas, travestir ela de crente, como a gente sabe, são lobos travestidos em pele de ovelha, e essa corja destruiu a possibilidade. Hoje nós temos que ir no psicológico de forma atrativa, para que a pessoa olhe para o evangelho, esqueça os lobos que estão dentro das igrejas, e vejam Deus, Cristo, através de pessoas, uma grande minoria, que ainda pregam a verdade, que ainda pregam. Hoje infelizmente, por causa de muitos falsos profetas que têm se levantado, mas Paulo vai escrever a Timóteo, dizendo a ele sobre isso lá. A gente vive o que já está escrito, podem brigar com a Bíblia, fazer o que quiser, mas foi escrito que se sentiriam-se comichão nos ouvidos aí, ó, e procurariam para si fábulas, historinhas. Aí compre essa caneca, foi ungida, nós bebemos nela, então leve para sua casa, ela custa milão. Tudo que você tem de problema vai ser resolvido só em tomar água nessas canecas. Eu vendo por 500. Nós vamos deixar o link disponível para a compra delas depois. Pelo amor de Deus, gente, vamos amadurecer, deixa de ser menino. Jesus não vendeu o que ele trouxe, ele deu de graça. Olha a pancada aqui no Face. Eita, pega. O Carlos Eduardo mandou assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Receba. É uma passagem da Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Pregação tem que primeiramente ser baseada no seu modo de viver, sem hipocrisia. Pregar aonde ninguém te conteve é fácil. Quero ver ser um pregador que convence multidões pregando em casa. Não há profeta sem honra, a não ser na sua casa, por causa da incredulidade. O nosso primeiro ministério é onde? Receba. Então vamos lá, O povo inspirado. Eu vou nessa aí, sabe por quê? Ele está certo. Oscar, a paz do Senhor, um abraço. Evangelista Fábio, Deus abençoe. Ó o Ederson, forte abraço, Deus os abençoe cada dia mais. A verdadeira missão da igreja é levar o ser humano a adorar a Deus. Exato. E dentro do quem que é que chutou nossa canela aí? É o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, eu concordo plenamente. O primeiro ministério de um homem é a sua casa. E eu acho, dentro do que o Jardiel falou, uma das grandes dificuldades também da evangelização é porque as famílias estão destruídas. Infelizmente, aí a gente volta naquela situação da preparação dos obreiros. Aqui na igreja é uma bênção, chega em casa, é a historinha do filho, né, que chega para o pastor e fala: pastor, a gente pode morar na igreja? Por quê? Porque aqui meu pai é tão diferente. É tão abençoado. Aqui ele é um anjo, lá em casa ele é o próprio Satanás. Satanás. E, infelizmente, a gente usa essas palavras pesadas, mas é isso. Então, hoje, uma dessas grandes dificuldades é a falta de testemunho. Como é que eu quero evangelizar a igreja? Como é que eu quero evangelizar as pessoas se a minha casa está bagunçada? Se a minha casa está fora do contexto? Quando a gente olha, aí a gente volta lá nos diáconos. Quando a gente volta lá nos diáconos, a gente vê quais são as características para os diáconos. Pessoas
piedosas, maridos de uma só mulher, não dado ao vinho, honroso, que maneje bem a palavra. E aí, será que nós estamos cumprindo isso? Então hoje, uma das grandes dificuldades para nós evangelizarmos as famílias estão despreparadas. Eu não evangelizo a minha casa, mas eu quero evangelizar uma igreja com 300, 500, 1000 pessoas. E nós conhecemos vários pastores que estão à frente de igrejas, mas a sua casa é totalmente destruída. Deixa eu te falar um negócio, a questão da casa, para você ganhar a casa. Quando eu comecei o ministério de dirigir igreja, a minha mãe ela estava afastada do caminho do Senhor. Então, tipo assim, como lá a gente mora tudo próximo, então, tipo assim, sempre tinha festa lá, praticamente todo final de semana tinha festa. E aí, o que acontece? Aí entra aquela questão de você ser o quê? A luz do mundo e o sal da terra. Você não pode ser sal demais, e nem de menos. Então, o que acontece? Você tem que ser dentro da medida. Como é que eu ia ganhar a confiança da minha mãe, se eu chegasse aí julgando ela? Não, a senhora vai para o inferno se a senhora não abandonar essa vida, que não... santo demais. Porque o que nós vamos ver é que tem muita gente que tem uma santidade, farisaísmo puro. O nome disso é religiosidade, irmão. E isso não leva para o céu, não. E aí o que acontece? Para as pessoas ele tem uma capa. Só que no calar da noite, onde ninguém vê, onde só Deus vê. E aí o que acontece? Nesse quesito, eu fiquei, foi muito tempo, eu junto com ela. Eu nunca desfiz. O negócio do forró estava comendo solto lá. Eu entrava, participava do almoço, da janta, que seja, virava minhas costas e ia embora. O meu testemunho servia para ela. Até o ponto que quando houve, um dia o Senhor preparou tudo, e ela voltou para os caminhos do Senhor, depois de 34 anos, parece que não me falha a memória. O meu primo, que hoje mexe no som da igreja, era o que era junto com ela. O Senhor tem as suas maneiras de trabalhar, e nós somos espelho. Dentro da nossa casa, nós somos o ponto de referência. Você entendeu? Se nós não formos referência dentro do nosso lar, da nossa casa, eu disse ontem no culto de missão, o primeiro campo que você tem que trabalhar é a sua casa. Tem uma frase, ela é atribuída a Santo Agostinho, mas não se tem certeza que é dele. Diz assim, pregue o tempo todo, e se for preciso, fale. O nosso testemunho, ele é a maior pregação que alguém pode ter na sua vida. Porque se eu não testemunhar do que Cristo faz na minha vida, como é que eu quero que alguém aceite esse Jesus? Ele vai pedir, mas o que esse Jesus tem feito por você? Pela tua casa, pela tua família? Já começa por nós o testemunho vivo, né? Concordo com você, Janaína. Voltando, mito ou verdade? Vocês acharam que eu tinha esquecido, né? E aí? Onde é que está escrito? É bíblico, não é bíblico? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E aí, pastor Barbosa, fala para nós aí. Pastor Barbosa, eu concordo plenamente com o senhor, e infelizmente nós temos poupado muitos lobos. Ele disse assim, quem poupa o lobo, sacrifica a ovelha. Infelizmente nós temos aí cultivado alcateias, e a culpa é nossa mesma. A culpa é nossa. O crente, quando ele se deixa levar pelos ventos de doutrina, ele começa a endeusar o homem. Ele tira Deus do seu pedestal e coloca o homem. É o meu pastor, é o meu apóstolo, é o meu bispo. E não, ele disse, está dito, não tem que confrontar sempre com a palavra. A palavra sempre dá o tom final. Vamos lá. Verdade ou mito? Já que vocês estão com medo de responder, eu vou responder para vocês. Pessoal, fazem uma errônea referência a Salmo 145, 14. Que cair do homem, levantar de Deus o quê, moço? Que ladainha é essa? Para com esses jargões, para com essas conversas mole aí.
Toma vergonha na cara, se proceda, se ponha de pé. Tem um camarada que Elias vai chegar nele, vai jogar o seu manto sobre ele, a sua capa sobre ele. Ele olha para a cara de Eli e diz: espera aí que eu vou me despedir dos meus pais. Volta, quebra as carroças, mata os boi, faz um churrasco e vaza. Crente que não tem propósito, que não tem foco, e volta a repetir, o foco do crente é o céu. Ele vive com esses jargões à toa, essas conversas mole. Cuidado, mandinga não leva a crente para o céu. A gente esquece aqui dos 10 mandamentos, mas Deus vai falar um trem bem interessante, quando ele passa os mandamentos para Moisés, e todo mundo esqueceu por conta da graça, não mudou não, tá? Não use o nome do Senhor em vão. Muitos têm dito, eis, eu sempre digo aqui nas aulas, que eis não é coisa boa não, tá? Diz isso, diz aquilo. Muitos naquele dia ouvirão esse mandamento no que Jesus disse: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então pregue a verdade, vive a verdade, doa a quem doer, principalmente em você. Mas não é mais fácil eu achar um negocinho de desculpa, não? Que aí eu caí do me levantar de Deus, então tipo assim, eu caio quando eu posso, quando eu quero. Aí eu vejo, não, mas Deus vai me levantar, Deus vai me colocar de pé de novo. E aí? As velhas muletas, né? Deixa eu contar um segredo para você. O crente gosta de muleta. Essa queda aí não tem fundo não, tá? Vá caindo. Espera o levantar de Deus, vá caindo. Meus amigos, nós gostaríamos de agradecer a vocês. Chegamos a 1 hora de live. Passou rápido, né? Nem parece, né? Nem parece. Isso Nós gostaríamos de pedir, né? e nem está tudo, né? Nem foi nada planejado, tudo aqui na hora. Eu gostaria de pedir a vocês que primeiramente orassem por nós, tá? Eu sei que a gente vamos receber uma chuva de pancada, de acusações, de apontação, mas eu não estou nem aí, eu estou com meus amigos, e isso aqui está sendo legal, para mim pelo menos está sendo top. E já teve pessoas que nos procurou, disse, olha, parabéns pelo trabalho, para poder estar aqui num bate-papo com a gente também. Mas eu gostaria de pedir a você, que você pudesse estar orando por nós, nos ajudando em oração, para que a gente possa, né, financeiramente ter aí uma condições melhor, montar uma estrutura melhor, um negócio bem bacana para a gente estar transmitindo, para que você aí do outro lado possa estar interagindo conosco com a qualidade, né, excepcional. Nós estamos fazendo a obra do Senhor, e quando nós estamos fazendo a obra do Senhor, nós temos que fazer com excelência, né? É um improviso, estamos trabalhando no improvisado aqui, mas eu creio que já está tendo efeito, e o Senhor vai nos abençoar, e eu gostaria de agradecer todos vocês que estiveram conosco, que Deus venha recompensar a cada um de vocês. Este é o meu desejo. Pastor Tiago, um abraço a todos no nome do Senhor Jesus. Meus amigos, é um prazer muito grande estar aqui. Como disse o pastor Tiago, para mim também está sendo algo muito edificante. Sempre foi desejo do meu coração a gente poder fazer um trabalho desse, e aí a gente encontra os malucos que nem nós, aí vamos embora e vamos para cima. Então eu também agradeço. Você que se sentir no coração aí, eu não vou dar uma de... Não, deixa para lá. Mas se você sentir no coração e de repente falar, vou ajudar vocês, entra com a gente nesse projeto. Como disse o pastor Tiago, a gente precisa estruturar melhor, a gente precisa mudar um cenário, montar um cenário, montar um bom equipamento. Irmãos, nós estamos tudo no improviso, microfone da igreja, um celular, um tripé, e a coragem e a cara de pau lavada aqui para a gente poder... Então, se você sentir no coração e quiser ajudar a gente, aí chama a gente, chama no chat, chama no Facebook, aí no privado, e aí a gente pode conversar. Mas estamos aí, a obra do Senhor ela não para, e vamos utilizar as ferramentas que Ele nos proporciona. É isso aí, pessoal. No decorrer da semana nós vamos estar postando aí para vocês a próxima temática, até para que vocês possam se preparar também. Não se esquece, se inscreve no canal, republica, passa para outras pessoas, fala, tem um trio de louco aí que se juntou para bater papo, vamos lá cutucar esse povo, faz igual eu faço com os meus amigos testemunhos de Jeová, eu gosto de bater um papo com eles, eles são muito massa. Vem com a gente também, convida,
distribui, ajuda a gente aí a levar esse podcast Bate-Papo na Igreja, para que a gente possa cada vez mais alcançar outras pessoas que têm dúvida, que querem aprender um pouco mais. Vem com a gente e até a próxima. Fica com Deus.